A gente está gravando agora as nossas lives para colocar no YouTube. A gente vai expandir esse ano, amém? Vamos ganhar mais pessoas para Jesus. Vamos continuar lendo a palavra juntos. Aqui, gente. Então, só dando uma explicação para o pessoal do YouTube, eu comecei a fazer esse propósito no ano de 2023, primeiro dia de 2023, e aqui estamos, chegamos então no livro de 2 Reis. E como eu tive essa ideia? Não sei se vocês se lembram, mas eu não estava conseguindo gravar as lives. E aí, eu tava escrevendo, eu tinha voltado a escrever, mas aquele não era o propósito, assim, sabe? Era só pra não ficar sem. E aí, o Senhor me lembrou que tem esse modo gravação aqui. Não somente isso, eu consegui outros celulares e tal. Eu falei, qualquer coisa, eu vou usar isso. E aí eu vou salvar a live. Só que o Senhor começou a gerar algo no meu coração de estar colocando também no YouTube. Minha mãe sempre falou sobre isso. Ela falava que lá no YouTube é onde as pessoas mais buscam, né? Na verdade, por vídeos mais longos aqui, a gente passa muito rápido. As lives vão continuar ficando salvas aqui, se Deus quiser, né? Mas lá, como as pessoas têm esse tempo, vão para lá em busca especificamente disso, né, ver vídeos mais longos. Eu mesma sou uma dessas. Eu olho o Instagram muitas vezes mais rapidinho, mas eu vou pro YouTube para um fim específico de me alimentar da palavra, ouvir uma pregação, ouvir alguém que eu gosto, um podcast. Então é isso. Então nós estaremos no YouTube, em nome de Jesus. Ai, gente, eu esqueci de dizer feliz ano novo para todos. Deus abençoe. Como eu disse, primeiro de 365, e eu creio que esse vai ser o seu ano, que esse vai ser o nosso ano, que esse ano vai ser o ano da igreja, que nós vamos avançar como nunca avançamos antes, amém? Seja na perseguição, seja com os leões, enfrentando leões, enfim, seja o que for, o que vier, a gente, assim como Josué e Caleb falaram, né? Nós vamos devorar como pão. Amém? Então, hoje a gente está no livro de 2 Reis. A gente hoje começa o livro de 2 Reis. E eu gostei bastante, né? De estar começando, então, no YouTube, já no livro de 2 Reis. Quem tá aí começando, então, no YouTube. Mais atrás a gente vai ver... A gente viu todos os livros, desde Gênesis até o final de 1 Reis. Vai estar tudo no meu Instagram, gravado as lives, só não umas 3 delas. Mas, e a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, a gente viu como foi formado o povo de Deus, de onde tudo começou. E hoje, a gente, aqui no livro de 2 Reis, então, a gente tá vendo que começa então o declínio de Israel, né? Na verdade, começou desde 1 Reis, talvez ali 2 Samuel, né? Quando o povo israelita tá perdendo a sua identidade, sabe? Tá cada vez mais se afastando de Deus, e o Senhor então começa a cumprir as palavras de condenação que havia sobre Israel, caso eles não seguissem mais as leis, os princípios, os mandamentos de Deus. Então, nós estamos exatamente neste ponto do livro, mas, sabe, e esse capítulo especificamente, ele é muito forte. Eu sempre gosto muito de primeiras, né, de ouvir aquela primeira palavra pro ano. E por isso que eu passo o meu ano na igreja, né? A virada na igreja, para eu estar atenta ali, ouvindo a voz do Senhor. E na Bíblia, a palavra de Deus, eu sempre falo assim, oh Deus, então a palavra pro meu ano. Aí né, essa daqui, aí hoje eu pedi pro nosso ano. Só que essa palavra é uma palavra dura, é uma palavra de morte até mesmo, mas é uma palavra de morte para aqueles que não procurarem o Senhor. Amém?
para aqueles que forem filhos de Deus serão assim como Elias, pedirão e tudo alcançarão. Vamos ler, vamos começar orando. Eu coloquei o nosso louvor Estamos de Pé, para que a gente possa já entrar no clima. E é isso. Ninguém vai parar a igreja do Senhor, ninguém vai nos parar. Seja em sonhos pessoais, sejam em sonhos, né, em comunidade, como país, como nação, nós iremos avançar enquanto estivermos, sabe, dependentes desse Deus. Amém? Então vamos lá, gente. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um ano que o Senhor nos permite viver. Abrir os nossos olhos, nos concede, sabe, Deus, o privilégio de estar fazendo parte dessa estação. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, Deus, viemos aqui a cada manhã, sabe, Deus, para ouvir a Tua voz, para dizer, Deus, o Senhor é bem-vindo e nós queremos que o Senhor seja a nossa bússola, seja tudo, Deus, para nós, o nosso sustento, sabe, nosso primeiro pão, nosso primeiro alimento, sabe, Deus, talvez alguns aqui vão estar assistindo mais tarde, depois, mas ainda assim, Deus, eles estão dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor controle a minha vida, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Então atende ao nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá um ano abençoado, nos dá um ano, sabe, Deus, em que o Senhor vai ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, vai nos direcionar, Deus, para tudo aquilo que nós deveremos viver e ser. Em nome de Jesus é o que oramos e te pedimos, e eu coloco diante de ti este primeiro capítulo do livro de 2 Reis, para que o Senhor nos dê entendimento, abra a nossa mente, a nossa visão, os nossos olhos espirituais e o nosso coração, assim como também que o Senhor possa abrir esse espaço no YouTube para que nós possamos entrar lá e muitas pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos lá, gente. Capítulo 1 do livro de 2 Reis vai dizer: depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto de seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebube, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: antes da gente continuar, vamos parar rapidamente. Então aqui, gente, a gente vai ver que então, após Acabe morrer, né, a gente, então, até o livro de 1 Reis, o final de 1 Reis, a gente vê ali Acabe sendo um péssimo rei, e após ele vem o seu filho Acasias. Acasias ali meio que seguiu o exemplo dos pais, vai dizer que no ano 17 do reinado de Josafá, deixa eu ver quanto tempo ele ficou. Não vai falar. Não tô achando aqui, mas vai falar que ele adorou e serviu o Deus dos seus pais. Então, Acasias aqui, ele tá no momento em que ele cai do terraço, né? E aí ele fica ferido e ele começa a ficar muito doente por causa disso. E eles sempre foram Israel, eles sempre foram o povo do Deus único, do Deus Altíssimo. Porém, ele já totalmente ali enredado nos pecados e nas adorações que seus pais faziam, ele virou. E ele, quando ele foi, ele se sentiu mal, ele ficou ferido e ele ficou doente. Ao invés dele
orar e buscar o Senhor, a face do Senhor para saber ou para até mesmo ser curado, o que Deus, eu acho que Deus fala que tipo, se ele o buscasse, que ele encontraria não somente a resposta de que ele se curaria, como ele se levantaria daquela cama, né? E aí ele vai dizer que ele foi atrás de Baal-zebub, que era um deus dos filisteus. Era um deus situado na cidade de Ecrom, ficava um pouco longe, um pouco distante. Deus, ele estava sempre bem perto, mas ele preferiu ir buscar um Deus onde era longe, era distante, segundo, né, o Deus deles, onde estava longe, onde estava distante e onde estava também e onde era o Deus de outras pessoas, de outras nações, um Deus do qual ele só ouviu falar e ele levou adiante aquilo. E aí, um mensageiro de Deus imediatamente encontra com Elias e vai até ele e fala: cara, vai lá naquele rei, vai até os mensageiros dele e fala para ele a minha, porque eu sou o Deus de Israel. Por que que ele tá buscando em outros países essa resposta? E aí, beleza, então Elias sai do seu lugar, vai até eles e aí eles voltam ao teu rei. E aí o rei pergunta: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente, disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultarem Baal-zebub, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. Como eu disse, já havia se passado muito tempo, né, ali, desde a constituição do povo de Israel, sabe, aqueles mandamentos deveriam ser passados adiante, mas os filhos daquela terra estavam totalmente perdidos em relação a Deus, não os conheciam. E aqui parece que esses oficiais sequer conheciam Elias, que foi um profeta poderoso na época deles. Então eles falam como se ele entendesse a autoridade daquele homem para estar falando aquilo, que ele realmente estava mandando um recado, mas ao mesmo tempo parece que não conhece. Mas quando o rei pergunta sobre Elias, ele fala: quem foi? E aí eles falam: era um homem assim, assim, assado, e dá as características. Que nesse ano, sabe, nós possamos ter as características de homens e de mulheres de Deus, de falar com autoridade. O cinto aqui ele vai falar sobre duas coisas, sobre capa de animal e sobre um cinto de couro, e ambas, capa de animal, né, muitas das vezes o rei usava aquela capa de linho fino, mas Elias, ele usava uma capa de animal, e era tão igualmente uma autoridade, né, podia ser considerado uma autoridade, porém na condição de servo, de humildade, assim como Jesus veio, né? A mesma coisa fala sobre o cinto. Se a gente for procurar o cinto, o significado de cinto como é que se diz, na Bíblia Strong, aquela que dá, né, os significados em hebraico, vai falar também sobre essa autoridade, sobre isso que era dada ao rei. E aí é isso. Bom dia, rei, seja bem-vinda. E, bom, aí vamos continuar, então, que nós possamos ter essas características, amém? E o oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados.
Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com a vida destes 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: Desça com ele, não tenha medo. Então, Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: O Senhor Deus diz assim: Ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultarem Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas nas histórias de Israel. Então aqui a gente vai ver que aqueles homens, gente, pessoal do YouTube, agora a gente costuma ter 15 minutinhos de live. A gente hoje vai passar um pouquinho por conta, né, do ano novo, daquela introdução. Então aqui, depois do rei sacar que aquilo lá era Elias, então ele manda mensageiros e ele manda um oficial com 50 homens e vira e fala: desce daí, como se eles estivessem mandando. E Elias vira e fala: se eu sou homem de Deus, então que fogo do céu caia, eu não vou coisa nenhuma. E aqui, gente, quando eu leio esse capítulo, me dá a impressão de que talvez não fosse intuito de Deus, mas pela palavra do profeta, aquilo ocorreu para que todos soubessem que aquele homem era homem de Deus, que aquele homem era homem de autoridade, que o Senhor Deus o estava revestindo, assim como diz lá no Novo Testamento, até que sejais revestidos do poder do alto, sabe? O Senhor Jesus, ele veio exatamente para nos dar essa autoridade, né? Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, e o Senhor deu essa autoridade para nós, né? E aí, beleza, então, fogo do céu imediatamente desce e consome aquele povo. E aí, depois vai dizer que outro homem, mais 50 soldados, vão atrás e fala da mesma forma. E ele vira e fala: se eu sou homem de Deus, que fogo do céu cai agora e consuma vocês. E aí, por fim, vai um soldado, um oficial, só que este totalmente humilde e quebrantado. E o Senhor vira e fala: não, vai com ele, porque vai com ele, não tenha medo. Né, um anjo do Senhor vira e fala para Elias isso, então Elias ouve e obedece. E é isso. E aí ele vai dizer que o rei Acasias vai reafirmar ali que o rei Acasias não ficaria bom daquela doença. E aí aconteceu exatamente isso. Acasias veio a morrer e como ele ainda não teve filhos, o irmão dele, Jorão, fica no lugar dele como rei. E é isso, gente. Ficamos por aqui, já passamos um pouco do nosso horário. Deus abençoe. Obrigada. E vamos que vamos para o nosso ano de 2024. Amém? Tchau, tchau.